Pera, o dinheiro não surgiu para facilitar o escambo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O dinheiro, a moeda, é um conceito tão enraizado nas relações humanas que surgiu em diferentes culturas, de diferentes formas, naturalmente. Muito antes dos Estados-nações definirem que determinada moeda era para ser usada, seres humanos, resolvendo problemas do dia a dia, inventaram o dinheiro. Mas é um erro acreditar que o dinheiro surgiu a partir do escambo, da troca. O escambo é uma forma bastante adequada de entender a funcionalidade do dinheiro. Para que o dinheiro serve? Mas essa não é a origem histórica do dinheiro. O escambo, você sabe como funciona. Eu tenho aqui 3 galinhas sobrando e quero comer carne de porco. Você tem um porco sobrando e quer algumas galinhas para ter ovos para o café da manhã. Fazemos uma troca. Eu te dou as 3 galinhas, você me dá o porco. Ambos saímos mais satisfeitos do que antes da transação. Essa é, inclusive, a forma como a sociedade cria valor. Depois dessa troca, tanto eu quanto você estamos um pouco mais ricos, porque vemos mais valor nas coisas que temos. O problema do escambo é que ele só funciona se acontecer a coincidência de eu ter algo sobrando que você quer e vice-versa ao mesmo tempo. Isso é algo altamente improvável. Na prática, nunca funcionaria. Não deixa de ser, porém, uma explicação muito boa para a funcionalidade do dinheiro, explicar que problema o dinheiro resolve. O caso mais comum é que eu tenho 3 galinhas sobrando e quero um porco. Você tem um porco sobrando, mas quer outra coisa, sei lá, lenha para fogueira. Isso é uma situação muito mais comum. A sociedade elege algo que todos concordam que é uma moeda, algo que é facilmente divisível, fácil de transportar. Um dos primeiros tipos de dinheiro, por exemplo, foi o sal. Então eu vou na feira da cidade, troco minhas galinhas por sal, compro o seu porco usando o sal e você depois pega esse sal, vai lá na feira da cidade e compra a lenha. Isso explica claramente a função do dinheiro, para que ele serve, mas não necessariamente como ele surgiu. De fato, não existem registros arqueológicos de escambo significativo entre indivíduos nas sociedades primitivas. Lógico, ocasionalmente alguém poderia trocar algo com alguém, mas não era uma atividade extensa, uma força econômica. Veja, não havia muito escambo entre indivíduos dentro do grupo, mas havia o escambo entre grupos, entre tribos que se encontravam periodicamente, o escambo era constante. E nesse contexto, o dinheiro perde o sentido, porque os grupos diferentes não se veem com frequência, portanto, não conseguiriam estabelecer um padrão de moeda que seria aceitável. Acaba sendo apenas uma troca simples. Tudo indica que os primeiros agrupamentos humanos funcionavam de forma muito similar a algumas tribos seminômades brasileiras hoje em dia. Embora os nativos brasileiros possuam itens pessoais, malocas próprias, equipamentos próprios, a parte central da economia da aldeia, a produção de alimentos, é comunitária. Todos saem para caçar, todos ajudam na roça, todos ajudam na cozinha e no final das contas todos comem. Ao final, ninguém precisa de dinheiro e aqueles que produzem um pouco mais na aldeia acabam tendo como recompensa o reconhecimento dos demais, apenas isso. É um sistema baseado na confiança. Eu vou trabalhar hoje para alimentar você que está doente e vai ficar na sua maloca, porque eu confio que amanhã, se eu estiver doente e tiver que ficar na minha maloca, você vai sair para caçar e vai trabalhar para me alimentar. Não é um sistema perfeito, eventualmente leva a disputas, mas via de regra funciona bem e sem necessidade de escambo ou dinheiro. O problema desse sistema é que ele não é escalável, ele só funciona num grupo pequeno, porque todos se conhecem e todos interagem entre si com muita frequência. Tanto que os primeiros registros de escambo aconteceram justamente entre grupos, mas a confiança que funciona bem num grupo pequeno não tem escalabilidade, ela falha em grupos maiores, porque se torna impossível todo mundo conhecer todo mundo, confiar em todo mundo. Como você está num grupo grande, não conhece todo mundo, se você fizer algo para alguém que não conhece, não há garantia que esse estranho estará por perto para te dar algo quando você precisar. Você começa a desconfiar que tem pessoas que não estão trabalhando o suficiente, a confiança decai. Ou seja, o dinheiro surgiu não como uma forma de permitir trocas, mas apenas como uma forma de garantia para quando o sistema de confiança falha. E a prova de que o dinheiro não evoluiu a partir do escambo é que, mesmo muito depois do dinheiro ter sido inventado, o escambo continuou sendo algo comum entre grupos diferentes.
Bem mais adiante na história, quando navegadores portugueses que já usavam dinheiro rotineiramente queriam fazer trocas com tribos africanas no final do século XV, eles seguiam um protocolo de escambo sem linguagem que já era usado há milênios antes disso. Pense na dificuldade, você tem coisas, quer trocar por outras coisas, mas aquele grupo onde você está não fala sua língua. Como fazer esse escambo? Como negociar? Acontece que existe um protocolo de escambo desde a antiguidade, ninguém sabe quem inventou, mas sempre funciona. Um grupo, quando encontra outro grupo, usa gestos para deixar claro que é um encontro amistoso. Por motivos óbvios, isso é muito importante. Em seguida, apresenta os bens que tem para trocar. Deixa o outro grupo pegar e ver os bens e julgar por si só o valor deles, mas não vai embora. Só vai embora quando o outro grupo apresentar bens que você também considere no valor adequado pelaquilo que você ofereceu. Novamente, não é um sistema perfeito, mas é extremamente eficiente dadas as condições, e você consegue fazer trocas com pessoas que sequer falam a sua língua. Funcionou por milênios em perfeição e ainda é usado em situações de contatos com tribos no interior do Brasil. Portanto, escambo é uma atividade importante, mas não foi daí que o dinheiro surgiu. Porque lembra, o dinheiro surge dentro de um grupo que concorda que aquele determinado ativo, seja sal, seja conchas, ouro ou papelzinho colorido, é uma moeda aceitável. Mas, como vimos, os grupos originais não precisavam de dinheiro, porque eles usavam o sistema da confiança. O que aconteceu então? O dinheiro surgiu como um mecanismo de garantia de confiança quando o grupo cresce demais. Originalmente não tinha nem a ver com garantir trocas justas, apenas registrar quem estava contribuindo muito ou pouco para o bem-estar do grupo total. É fácil ver que o sistema de confiança funciona bem com grupos pequenos de caçadores-coletores, ou grupos seminômades como eram os nativos brasileiros originais, porque são grupos pequenos, todos conhecem todos. Todo mundo faz a contabilidade mental de quem está contribuindo e quem não está contribuindo. No momento que a agricultura permitiu a aglomeração de muita gente, o problema da confiança voltou a aparecer. Mesmo nas aldeias, com um sistema de confiança, podem começar a surgir os aproveitadores, os free riders, aqueles que fazem corpo mole, que está sempre doente, que nunca quer trabalhar, porque ele sabe que sempre vai ter comida, então por que se preocupar? Isso, porém, lógico, precisa ser controlado. Se o incentivo para todos é não fazer nada, em breve ninguém fará nada. Num pequeno grupo, o incentivo interpessoal, a mãe brigando com o filho, o irmão reclamando com o irmão, é suficiente para evitar esse problema. Principalmente quando o número de pessoas torna impossível todos conhecerem todos, acaba-se criando um sistema ótimo para os free riders, o que garante a falha daquela sociedade. Dá para entender então a proposta de dinheiro surgindo como, olha, se você está doente e é incapaz de ir lá ajudar a arar a terra junto com os demais, pelo menos cata umas conchinhas aí para mostrar que você quer contribuir com a sociedade, mostrar boa vontade para se integrar com os demais. É uma prova de mínimo esforço, simbólico mesmo, para mostrar boa vontade com aqueles que estão assistindo, talvez até usado para ensinar crianças sobre a importância do trabalho. E isso, não o escambo, acabou gerando dinheiro. Mas veja, o fato dele ter surgido como uma forma de confiança não muda o fato de que ele é essencialmente uma ferramenta perfeita para alocação de recursos escassos. À medida que o grupo crescia e crescia, a desconfiança sobre quanto cada um tinha feito de trabalho aumentava, aquela coisa que originalmente era só simbólica do cara doente fazer alguma coisa para mostrar que estava contribuindo com algo, se tornou a única maneira de manter a contabilidade e garantir que todos têm interesse em produzir na sociedade. Mais do que isso, se tornou uma ferramenta excelente para registrar o que é mais escasso e o que é menos escasso. Dada a origem do dinheiro, dá até para entender por que muita gente busca o comunismo. Em última análise, busca uma visão exata do grupo pequeno e isolado, da tribo. Inevitavelmente isso está gravado em nossa herança cultural, talvez até em nossa herança genética, posto que usamos isso por tanto tempo. A própria visão de algumas pessoas como dinheiro como algo injusto, precisar trabalhar para viver e coisas desse tipo, mostram claramente o arquétipo do free rider tribal. De qualquer forma, a informação descentralizada, distribuída, ampla que temos hoje poderia levantar a questão: será que seria possível esse retorno hoje ao sistema de confiança tribal? E o fato é que não, porque embora tenhamos a condição teórica de todo mundo conhecer todo mundo, as relações entre as pessoas são esporádicas, porque simplesmente na nossa aldeia global tem gente demais. Não dá para manter um sistema de confiança se você faz negócio muito esporadicamente com cada pessoa.
No final das contas, a única forma que nos resta é o dinheiro, é o livre mercado para controlar a escassez das coisas. Tal como o nosso osso da mandíbula, que não tinha nenhuma utilidade e acabou evoluindo com o tempo para nos dar uma audição excelente, a moeda surgiu como uma mera forma de estabelecimento de confiança, mas evoluiu para se tornar a eletricidade que mede as sinapses da economia, em última análise viabilizando a nossa rede neural social. Algumas pessoas sentem falta do osso adicional da mandíbula, mas o fato é que ganhamos algo muito mais valioso. Nossa sociedade, no tamanho que existe, com um grau de informação disponível para todos, só permite uma forma ótima de controle de recursos escassos: o livre mercado, o dinheiro. Quanto menos controlado pelo governo, melhor. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!